nosso abraço fraterno, no nosso bom dia a todos vocês. O nosso trabalho de hoje nos levará a refletir algumas questões relativas ao tema a maturidade do senso moral e o espiritismo. Quando nós falamos na maturidade do senso moral, estamos exatamente enfocando uma das observações feitas por Allan Kardec, quando estabelece que para o entendimento do espiritismo é necessário um pouco mais do que o conhecimento intelectual das pessoas, mas fundamentalmente se faz imprescindível a essa maturidade do senso moral. Por causa disso, pensamos esse item, essa expressão importantíssima do codificador, para que essa expressão balizasse nossa reflexão desta manhã. No entanto, eu quero começar esta fala trabalhando algumas questões ligeiras relativas à ética, vinculando-a com a moral, para que depois nós adentremos essa questão da maturidade do senso moral apregoada por Allan Kardec. Vamos então ao nosso primeiro texto. Temos aí um texto retirado da obra de Vázquez, chamada Ética, um dos importantes textos desse autor mexicano, onde ele diz que a ética é a teoria ou a ciência do comportamento moral dos homens em sociedade. Ou seja, é ciência de uma forma específica de comportamento humano. Qual é essa forma específica do comportamento humano? É o comportamento moral. Diz-nos Vázquez que, como ciência, a ética parte de certo tipo de fatos, visando descobrir-lhes os princípios gerais. Então, nós verificamos o seguinte: quando nós falamos em ética e em moral, às vezes pensamos que surge a ética e depois a moral se lhe agrega. Mas o que os pensadores da filosofia têm nos mostrado ao longo de todo o tempo dos estudos éticos é que é o contrário. A sociedade passa a agir de determinada forma, de determinada maneira. E o pensador, o ético, começa a examinar as nuances desses comportamentos e verificar por que é que a sociedade, por que é que o ser humano age daquela maneira, ou deixa de agir daquela maneira. Se eles agem daquela maneira, eles estão se ajustando a um princípio, a uma regulação, a uma escola, a um campo de pensamento. Então, a partir dos comportamentos, o ético retira a essência, o que é que está regendo aquele comportamento. É como se nós víssemos uma criança rasgando as coisas em casa, chutando tudo, e nós procurássemos verificar por que ela está fazendo isto. Que alguém lhe chamou a atenção, porque alguém não lhe deixou fazer tal coisa. Então, quando o ético observa o comportamento moral da sociedade, ele vai procurar estabelecer por que é que a sociedade, os indivíduos, estão tendo esse tal comportamento ou esses tais comportamentos. Disso surge um princípio que é chamado de ética. Daí então, nós poderemos nos dar conta disto que acabamos de ler. Vamos lá. Bom, enquanto conhecimento científico, na condição de um conhecimento científico, a ética deve aspirar à racionalidade e à objetividade mais completas, e ao mesmo tempo
deve proporcionar conhecimentos sistemáticos, metódicos e, no limite dessas possibilidades, comprováveis. Porque se a gente está querendo tratar a ética como uma ciência do comportamento humano, do comportamento moral humano, então nós vamos precisar que ela tenha alguma coisa em que a ciência de fato se possa afirmar. Todas as vezes que um grupo social se deixa levar por determinados comportamentos, esse grupo social está sendo regido por esse mesmo princípio ético. Todas as vezes que o ser humano age de determinadas formas, ele está acatando a determinado princípio, a determinado fundamento ético. Seria esse o questionamento. Se comprova isto, todas as vezes que a comunidade social está agindo de determinada maneira, nós poderemos dizer que é porque ela obedece a uma ética. Então a ética está sempre vinculada a comportamentos. Comportamentos estão sempre vinculados a uma ética. Quando nós falamos em ética, então, estamos no campo dos princípios. Quando falamos em moral, partimos para o campo da ação prática. A ética tem características de uma regulação subjetiva. A moral tem uma estrutura de atividade prática. Então avancemos. O ser humano, na condição de um ser social, como lembrava Aristóteles, não só age moralmente, mas também reflete sobre esse comportamento prático. Ele age e reflete sobre a sua ação. E o toma como objeto de sua reflexão. Então nós agimos de qualquer forma, temos um comportamento qualquer, e paramos para pensar nesse comportamento. Mas por que eu estou agindo assim? Mas por que eu ajo assim? Por que é que eu agi assim? E esse questionamento torna-se o alvo da reflexão ética. Torna-se o material para a discussão ética. O fato de nós refletirmos sobre nossa própria ação nos leva a concluir a respeito do porquê nós agimos assim, ou do porquê nós deixamos de agir assim. E aí nós verificamos que todos os tipos de sociedade acabam se regendo por princípios éticos. Seja a sociedade doméstica, a nossa família, seja a sociedade do clube em que nós atuamos, seja a sociedade do bairro que a gente vive, da cidade, do estado, do país, ou do povo ao qual pertencemos. Daí então, nós verificaremos que os princípios éticos têm características muito importantes. E a partir da ética a qual acatamos, a qual obedecemos, nós poderemos encontrar uma sociedade familiar mais feliz, menos feliz. Uma polis, uma cidade, um estado mais feliz ou menos feliz. Um país mais ou menos feliz. A partir da ética adotada, nós podemos inferir sobre a felicidade ou infelicidade das criaturas. Então, nós avançaremos. Quando nós falamos em atos, a sociedade, o ser humano age, nós estamos no campo de uma prática moral. Quando dizemos que a sociedade, que o indivíduo reflete sobre o seu ato, já partimos para a teoria moral. Depois disso, seguimos adiante.
Quando estamos no campo da prática, da ação humana, nós estamos no campo da moral efetiva, alguma coisa que de fato está acontecendo. Então, a moral efetiva se relaciona com a prática moral. Todas as vezes que eu estou agindo moralmente, eu estou no campo da moral efetiva. E quando eu parto para a reflexão moral, nós partimos para essa moral reflexiva. Tá? Daí nós temos uma moral reflexiva ou uma moral reflexa, exatamente por quê? Porque no momento eu estou efetivando um ato, minha prática moral. No outro momento eu estou refletindo sobre meu ato. A teoria moral me leva a uma moral reflexa. Então a moral reflexa é que eu estou refletindo, eu estou teorizando. E a moral efetiva é que eu estou praticando. E por causa disso nós vamos encontrar um pensamento filosófico que nos leva a problemas teórico-morais, a problemas éticos. Se eu tenho um pensamento filosófico que me faz agir dessa ou daquela maneira, eu tenho como correspondência problemas de teoria moral, problemas teórico-morais, ou seja, problemas éticos. De um lado nós temos a ação moral, do outro lado nós temos a reflexão sobre esse comportamento humano, que é ética. Essas duas coisas costumam estar atreladas. Não é por outra razão que quase sempre, ao nos referirmos às questões dessas duas ordens, dizemos questões ético-morais, para mostrar que elas estão vinculadas. Como usamos a expressão didático-pedagógica, uma vez que as duas coisas costumam vir vinculadas. Daí nós podermos inferir, retirar daí, que cada atitude nossa está vinculada a uma teoria que eu obedeço, a um princípio que eu obedeço, que é um princípio ético. Mesmo que eu não me dê conta disto, mesmo que eu não tenha consciência de que estou acatando a uma proposta ética, mas se eu ajo de determinada maneira, essa ação, esse tipo de ação, costuma estar vinculado a uma proposta ética. Daí então, nós podermos verificar como é importante nós refletirmos sobre as nossas ações. Ideal seria se nós pudéssemos refletir sobre as nossas ações antes de cometê-las. Esse ajuizamento que nós poderíamos fazer antes das ações nos daria uma chance muito mais ampla de ser feliz, de errar menos. Cada vez que nós buscássemos pensar previamente a qualquer ato, teríamos a possibilidade de pensar a respeito do princípio que estará norteando o meu ato. De repente nós dizemos assim, depois de termos feito qualquer coisa que não nos agradou, ou que feriu a alguém, ou que feriu a um grupo: não era isto que eu desejava, não era isto que eu buscava, não era isso que eu queria. Mas como eu agi no impulso, eu agi sem reflexão, eu acabei fazendo uma coisa que conscientemente eu não faria. Se eu soubesse a que princípio aquilo estaria ligado, eu concluiria sobre as consequências daquilo. Daí, existir em nós certos condicionamentos que nos impõem determinadas condutas sem reflexão.
nós passamos a usar na linguagem comum a ideia de fazer sem pensar. Não é propriamente sem pensar, é sem cogitar quanto àquilo, é sem refletir sobre aquilo, é sem verificar o que é que está determinando a minha vontade de fazer aquilo e quais serão as possíveis consequências do meu fazer. Quando nós pensamos nos fundamentos gregos dessas expressões, como ética, por exemplo, a ética vem do grego ethos, E-T-H-O-S. E ethos, do grego, tem por sentido a ideia de maneira de ser ou modo de viver. Mas os gregos afirmam, os filósofos gregos, que ethos, maneira de ser ou modo de viver, não é uma coisa que nasça conosco. Ninguém nasce ético. É algo que nós desenvolvemos na vida. A partir de observações, a partir de experiências vividas por nós ou não, observadas por nós muitas vezes. Então, ethos é essa maneira de ser ou esse modo de viver adquirido, desenvolvido através do tempo. Passamos a pensar em determinados princípios regentes de nossa vida após termos vivido ou termos conhecido determinadas experiências. Quando acompanhamos essa onda de violência, por exemplo, que está pautando nossas sociedades, muita gente que ainda carrega impulsos violentos poderá começar a repensá-los e dizer assim: não, isso não é a melhor coisa para mim. Porque a gente está vendo tantos sofrendo, tantos tombando, que eu altero minha concepção sobre violência e passo a dizer: não, nunca mais quero dar razão à violência. A gente dava razão à violência enquanto ela visitava o clã dos outros, a família dos outros, a sociedade dos outros, a realidade dos outros. Mas quando essa violência nos alcança, quando essa violência nos atinge, eu começo a me aperceber de que ela não é a melhor proposta de vida para mim. Não quero saber de violência. Quando nós pomos na mente que não queremos saber mais de violência, é sinal que eu já alterei meus princípios, eu já alterei a minha ética quanto à questão da violência. Quantas são as famílias que têm por ética não levar desaforo para casa? Isso é um princípio. Como é que não se leva desaforo para casa? Aí entram as práticas. Ou a gente revida a agressão sofrida, a palavra escutada, o gesto infeliz que nos foi direcionado. Ou nós tentamos destruir a criatura que nos propiciou essas coisas. Vamos achando formas de fazer com que a pessoa que nos agrediu sofra consequências por isso. Então, se a nossa ética é não levar desaforo para casa, eu tenho que chegar em casa vingado. De repente, nós mudamos a ética. Se eu sofri qualquer tipo de agressão, de violência, se eu escutei algum impropério, é na minha casa que eu vou encontrar refúgio, paz, alguém que me entenda, que converse comigo, que me diga que eu não fui covarde, que me diga que eu não devia mesmo ter revidado, alguém que me apoie o princípio pacificador que eu quero que me norteie. Mudei a ética. Antes eu não levava desaforo para casa, agora eu os levo para casa para que em casa, com tranquilidade, eu os analise. E de repente, ao analisar, eu vou ter piedade do agressor, do violento.
Essa é uma questão de princípios, uma questão ética. Da mesma maneira que nós podemos dizer assim, tô nem aí para o que der e vier. É uma postura desses tempos, que a modinha popular reflete. Não foi a modinha popular que criou isto. O compositor reflete num comportamento de uma dada criatura. É essa postura social de indiferença, de dar de ombros, até que o problema nos atinge a nós, até que o problema nos alcança, e eu verifico, não, eu não posso dar de ombros, eu não posso fazer de conta de que eu não estou vendo, eu não posso fazer como avestruz, eu tenho que enfrentar, eu tenho que interferir, eu tenho que me mobilizar. Vejamos que eu mudei a proposta ética, e aí eu passo a ter outro comportamento. Eu passo a ter outro comportamento, aí eu mudei a proposta ética. Enquanto eu não me importava com nada, desde que não me atingisse, a minha proposta ética, o meu princípio ético era, tô nem aí. Não, a gente não pode ligar para isso não. Aí, meu parente foi vitimado por uma bala perdida. Meu filho foi agredido na porta da escola. Eu fui agredido ao sair do carro, ao entrar no meu prédio. O ladrão entrou comigo e assaltou o prédio todo. Então eu não posso ficar impassível. Não há mais espaço para a impassividade. Eu tenho que fazer alguma coisa, ou esse estado de coisas piorará. Não foi à toa que Allan Kardec estabeleceu, repetindo a palavra do Espírito de Verdade, reproduzindo, aliás, a palavra do Espírito de Verdade, que é necessário que o mal chegue ao excesso, para que o ser humano sinta então necessidade do bem e das reformas. Olha que coisa. Enquanto esse mal não chega ao excesso, nós vamos dando de ombro, tô nem aí. Não é comigo. Quando a gente ouvia falar de guerra, de violência, de bomba, lá longe, onde havia guerras, onde havia grupo de extermínio, a gente olhava para a televisão e dizia, que coisa absurda. E ia jantar. Que tristeza. E ia para o teatro. Que coisa lamentável. E ia pular o carnaval. Mas agora essa violência está nos alcançando. No meu prédio, na minha vizinhança, na minha casa, comigo. Numa sociedade como as nossas, se pode contar nos dedos quem nunca foi abordado, quem nunca foi assaltado, quem nunca foi agredido de alguma maneira. E já começamos a ouvir as vozes, ninguém aguenta mais. Não dá para suportar mais. Quando nós concluímos que não dá para suportar mais determinada coisa ruim, passamos a nos mobilizar para desfazer essa coisa ruim que acontece. O mal chegando ao limite do tolerável. O mal chegando ao excesso. O mal que Allan Kardec apresenta no livro A Gênese como sendo a ausência do bem. Onde o bem não está, o mal se apresenta. E agora bem podemos inferir por que é que o bem está ausente. Estou nem aí. Onde eu, que me sinto uma pessoa boa, não estou, o outro diz, eu vou lá, eu resolvo, eu dou conta disto. E vai, mata, e fere, rouba e furta.
Com isto, nós vamos verificando mudanças de comportamentos sociais, mudanças morais, que estabelece a alteração da ética seguida por este grupo, por essa sociedade. Enquanto nós utilizamos a indiferença como padrão, as consequências são desastrosas. Vemos uma pessoa cair na rua, mas a gente não pode pôr a mão. Nós temos que ligar para o corpo de bombeiro, para a polícia, para não sei de quê. Se a gente puser a mão, pode ser incriminado. A nossa legislação criou isto. Aí todo mundo tem medo. Um comportamento gerado por um estabelecimento legal. Se a gente segurar e a pessoa ficar paralítica, foi a gente que mexeu na coluna que tinha saído do lugar. Então a gente pode mexer. Se a gente vira uma pessoa acidentada entre ferragens do carro, a gente não pode mexer. Porque senão nós ficamos responsabilizados pelas consequências, porque não tem testemunho, ninguém viu. Se eu levar uma pessoa caída na rua, baleada, ferida, e no meu carro essa pessoa morrer, eu estou condenado a ficar um réu, um suspeito, até segunda ordem, já que diz o ditado popular, defunto não fala, só na sessão mediúnica. Daí verificamos certas instituições legais, certos estabelecimentos legais, impondo determinados comportamentos sociais. Vejamos que não é bem uma indiferença neste caso. A gente fica ansioso, angustiado, mas pensa na pele, na própria pele. Então, nós começamos a verificar que coisa mais estranha. Nós somos compelidos a vivenciar no cotidiano das nossas lutas em nome de princípios ético-morais. Se nós virmos uma pessoa agredindo a outra, nós estamos vendo que é uma covardia, mas a gente não se aproxima para defender. E se o agressor estiver armado? Pensa na pele. E se for marido e mulher? Eu vou defender a condenada, no final ela ainda vai defender o marido. Ele está batendo no que é dele. Eu já escutei isso. Estou inventando não. Aí a música popular começou a dizer que um tapinha não dói, ele só apertou o tapinha. Eu fui me dirigir ao cidadão, não faça uma coisa dessa, pelo amor de Deus. E fui todo educado, todo espírita. Não é? Vesti o melhor Allan Kardec que eu pude. Meu irmão, faça isso. Aí a criatura inchada, ensanguentada pelo canto da boca, não se meta, ele está batendo no que é dele. Eu digo que assim seja. Fiz a prece de encerramento. E já desvesti o Allan Kardec e fui embora. Eu digo, tome, cara sem vergonha. Vejamos que ele não sabe como agir. Porque há pessoas e há pessoas. Olha que confusão moral a gente vive. Que você não sabe quem é que está apanhando por prazer, quem é que está batendo por dever. Né? Porque se um gosta de apanhar, o outro tem que bater, porque senão... Já tem um mês que você não me bate. Você está com outra, né? Coisas assim.
daí nós vamos vivendo essa confusão ideológica, a gente não sabe como agir em determinadas situações. Nós sabemos que em países como os Estados Unidos, os vizinhos chamam a polícia. Se escutam grito das crianças apanhando, chorando. E lá é fácil, porque as paredes são de madeira. E é fácil do vizinho escutar o que está acontecendo cá. Porque quando o sujeito leva um soco e cai por cima dos móveis, ouve-se o barulho do lado de fora. Não se sabe o que está acontecendo lá dentro, mas está muito barulho. E a vizinhança americana, que não toma conta da vida do vizinho, chama a polícia. Aqui nós ainda não temos esse hábito. É lá na casa dele, depois a gente lê nos jornais que a mulher foi morta, que a criança foi morta, ou foi espancada até a morte. E ficamos com aquele travo por dentro. Eu podia ter feito alguma coisa. Eu não precisava ir lá, mas eu podia ter chamado a polícia. Mas a polícia demora. Já não é problema meu. O meu eu cumpri. A nossa consciência nos libera. Quanta coisinha do cotidiano que a gente vai se dando conta que estão atreladas, amarradas aos nossos conceitos éticos, às nossas práticas morais. Por isso seria importante que a gente pudesse pensar um pouco antes de tomar uma atitude. Há coisas que são tão iminentes, há coisas que são tão imediatas, que não me dá tempo de pensar antes. Mas a maioria das coisas que a gente faz, com consequências, com repercussões, daria para pensarmos antes. É que às vezes tomamos posturas com muita raiva, a gente está com raiva, e a raiva nos obnubila o discernimento. A raiva nos impede discernir. O ódio nos tisna, nos embaça a lucidez. Mas se a gente pudesse parar lucidamente para pensar as coisas, nós pensaríamos as coisas positivamente. Erraríamos bem menos. Já dissemos aqui em outro contexto, mas que vale para este momento da nossa análise, que o Espírito Camilo sempre me propõe questionar sobre o depois. Meu filho, diz ele, você não está proibido de fazer nada. Pense somente na consequência. Se a consequência lhe trouxer alegria íntima, felicidade, contentamento, liberdade, faça. Se as consequências lhe falarem de remorso, de culpa, de agonia, de frustração, não faça. E eu perguntei para ele, mas a gente pode aplicar isso em toda a linha da vida? Em toda a linha da vida. E aí, o que eu contei aqui oportunamente foi nessa base. A gente consegue verificar até quanto a alimentação da gente. Estamos diante de uma mesa farta e que tem tudo o que presta para a gente engordar. Os doces que a gente gosta, os pratos que a gente gosta, as gorduras que a gente gosta, tudo que a gente gosta. Aquela picanha com a gordurinha do lado, aquela costela de porco entremeada, o bacon, todas as bombas atômicas deliciosas, todos os gostosos venenos. Eu posso comer dessas iguarias? Posso. Devo? Não. Posso comer um pedacinho?
Como dizem as mães às crianças, para não aguar? Né? Posso. Preciso? Não. E aí a gente vai aprendendo a renunciar, porque hoje essa mesa está farta e a gente renuncia, porque tudo que tem ali vai me causar problema. Mas é só um pedacinho, mas esse pedacinho me custará umas boas injeções, uma boa hospitalização, ou um bom mês de esteira na academia. Não vale a pena. É muito sacrifício para um pouquinho de paladar. Vejamos que o nosso discernimento tem que ir nos levando, nos conduzindo para obedecermos a princípios de bom senso. Poder eu posso, mas eu não preciso. Querer eu quero, mas eu não devo. E porque nós raciocinamos, eu penso, eu vou comer um pedacinho disso. Deve estar delicioso, o cheiro está chegando aqui. Mas eu conheço o meu organismo. Isso vai me custar uma semana de enxaqueca. Isso vai me custar, isso vai me custar. Se vai me custar, não faço, não uso, não quero. Quando nós chegamos a esse ponto, estamos demonstrando uma maturidade na vida, uma lucidez na vida, uma maturidade do senso moral. Eu já consigo querer e não querer, poder e não fazer. Aí eu já me domino, aí eu já me controlo. Não são os impulsos que me controlam, não são as paixões que me levam. Eu é que levo as paixões. É o que o livro dos Espíritos nos diz. Sobre a paixão, exatamente. Enquanto na condição de uma limária, de um corcel, eu conduzo as rédeas, salve a paixão. Porque sem a paixão a gente não faz nada. A gente só enfrenta vestibular se apaixonar. A gente só faz um curso acadêmico se apaixonar. A gente só se casa se apaixonar. Ou se o pai ameaçar com um revólver, é claro, né? Mas fora disto, se eu não estiver conduzindo esse corcel, se eu não dominar essa paixão, ela me domina. E aí eu já não posso viver sem álcool. Eu já não posso viver sem cheirar pozinho brilhante. Eu já não posso deixar a fumacinha. Eu já não posso. Olha, se eu já não posso, é aquilo que está me dominando. Me lembra certos centros espíritas, aqui entre nós, que ninguém nos ouça, que não sabe mais fazer prece se não apagar a luz. Olha o condicionamento que ficou. Não sabe fazer prece se não tiver música. Eu fui fazer uma palestra num centro espírita em dada ocasião, e o dirigente, eu já tinha feito a palestra, e o dirigente, meu irmão, aproveita que o senhor custa tanto a vir aqui, faça a nossa prece de encerramento. Eu falei, pois não, eu já tinha feito, eu termino sempre a palestra fazendo uma prece, mas ele não entende, ele acha que é o rabinho da palestra. Aí ele faz outra prece em cima, e pediu para eu fazer. Eu digo que assim seja. Quando eu acabo de fazer a palestra, eu estou assim, está de graça, tudo que me mandar fazer eu faço. E aí, quando eu ia levantando fazer a prece, alguém fez sinal lá de baixo assim para mim. Eu não entendi nada. Eu olhei para o dirigente e disse, espera que eu vou botar a música. Vejamos que é um condicionamento pernicioso. Quando a gente faz prece com fundo musical, é gostoso. Mas a gente faz prece sem fundo musical, gostoso do mesmo jeito. Porque o gostoso é a prece que a gente faz. É a nossa integração, não é a moldura. Bonito é o retrato, é a pintura. A moldura ajuda, mas não é fundamental. Então, às vezes, nós nos deixamos escravizar por coisas que são secundárias.
E aí é quando a paixão é perigosa, porque é ela que nos arrasta. Daí então, quando nós estamos pensando em questões éticas, temos que estar atento a isto, o que é uma coisa, o que é outra. Se nós falamos que ética vem do grego ethos, E-T-H-O-S, e que significa maneira de ser, modo de viver, adquiridos com o tempo. O termo moral vem do latim mos, M-O-S, ou no plural, mores, M-O-R-E-S. E aí temos costume. Moral significa costume, ou mores, costumes no plural. Também adquiridos. Ninguém nasce moralizado. Nós desenvolvemos posturas morais. E vamos ver por quê. A função fundamental da ética é a mesma de toda a teoria. Vimos que ética é uma teoria. Explicar, esclarecer ou investigar uma dada realidade, elaborando os conceitos a ela correspondentes. Por seu turno, a realidade moral varia historicamente, e com ela variam seus princípios e suas normas. Quando se pretende formular princípios e normas universais, deixando de lado a experiência moral histórica, afasta-se da teoria exatamente a realidade que deveria explicar essa teoria. Então, quando nós pensamos que a realidade moral varia historicamente, vemos porque é uma coisa adquirida. Ninguém nasce moralizado. Com ela variam seus princípios e suas normas. Os princípios que regem essa moral, a ética varia, as normas comportamentais variam, tudo historicamente. Quando se pretende, então, formular princípios, formular normas de caráter universal, deixando de lado essa experiência moral histórica, esse caminhar histórico da moral, afasta-se da teoria exatamente a realidade que explica essa teoria. Não podemos estudar ética e moral descontextualizando da questão histórica. Quando lemos a República de Platão, quando lemos algumas obras de Aristóteles, esses homens que foram o suprassumo da filosofia, que foram do bem à sua época, eles colocavam o escravagismo como uma coisa tão natural. Platão, na sua República, coloca o escravo como uma necessidade social. Olha que princípios morais de época, historicamente situados. Aqui no Brasil, em Portugal, na Espanha, escravistas. Aqui no Brasil até o século XIX, quando havia escravos, quando havia escravidão, quando havia escravocratas, havia escravos nas igrejas, havia escravos de sacerdote, de padre, de bispos. Em Portugal também, na Espanha também.
Vejamos que até para os religiosos, a mentalidade ética que eles detinham liberava o uso de escravos, de um ser humano por outro ser humano, tranquilo. Onde isso está no estatuto do Evangelho, não sabemos. Mas por que os religiosos usavam os escravos? Tinham escravos? Porque eram princípios ético-morais socialmente aceitos, historicamente aceitos. Quando sabemos que os cardeais franceses e do mundo ocidental se reuniram em Mâcon para discutir se mulher tinha alma, olha que coisa interessante. Será que mulher tem alma? Isso era uma discussão daquela época. Se fez um concílio de Mâcon. Não é uma reunião de padres, é um concílio de cardeais e bispos. Porque eles admitiam que mulheres e escravos foram feitos por Deus para servir aos homens. De preferência aos homens ricos. Deus fez mulheres e escravos para servir aos homens. De preferência ricos. Como mudamos? Quando a França saiu da sua revolução e surgiu o movimento feminista ali, a grande dificuldade dos franceses, que formavam uma sociedade evoluída para o século XVIII, para o século XIX que começava, era admitir que mulher pudesse ser livre. Mulher era tratada naquela época, na França, como os índios são tratados até hoje. Eles não têm maturidade, eles não sabem. Eles sabem ganhar dinheiro, mas eles não têm maturidade, eles são crianças. Mas gostam de um tutu, gostam de um din-din, como poucos brancos gostam. Vejam como a gente mistura as coisas por interesses. A gente está tratando o índio hoje como o índio de descobrimento do Brasil. Que a Anhanguera deu tiro para cima, com a arma de fogo que Portugal já tinha, e os índios acharam que ele era o Deus do trovão. Caramuru pôs fogo na cachaça e disse para os índios: se vocês não me derem a filha sua para eu casar com ela, eu boto fogo no rio, no lago, porque eles não conheciam cachaça, então aquilo era água. E esse diabo desse Caramuru bota fogo mesmo nas nossas águas. Mas o índio de hoje, que fala inglês, que dá aula de matemática, que vende mogno da Amazônia, eles são mantidos assim por interesses políticos. Tem muita gente ganhando dinheiro às custas dessa imunidade indígena. É claro que há índios ainda, índios, mas tem uns que já deixaram de ser índios ideológico, mentalmente, há muito tempo. Mas estão ali. Estão ali. Daí então, nós começarmos a pensar a vida com maturidade. No Rio de Janeiro do século XIX, quando a família real portuguesa chegou ali, Dom João VI e seu entourage, era feio tanta coisa, e o que era feio mesmo eles faziam à vontade. Era feio uma mulher deixar aparecer a ponta dos sapatos, então usava aqueles vestidões arrastando no chão, limpando as ruas do Rio de Janeiro, para não aparecer o bico do sapato. O que tem a ver o bico do sapato com moralidade? E para subir nos bondes, aquelas pobres coitadas tinham que subir cobrindo a ponta do sapato. Um cavalheiro tinha que lhes dar a mão, porque se aparecesse a ponta do burzeguim, do sapato, elas eram tidas como prostitutas. Como passou o tempo, como mudou o tempo.
Hoje elas mostram o burziguim e tantas outras coisas. E dizem que é minha carreira. Hã? Como mudou? Como mudou? Ainda há poucos anos, há 40, 50 anos, os estudantes universitários iam para a universidade de paletó e gravata. Havia muito poucas mulheres fazendo esses cursos, mas as que haviam, elas iam bem vestidas, de chapéu. Hoje, a garotada chega na universidade arrastando chinelo de dedo, de short, de bermuda, de camiseta cavada de Copacabana. Como mudaram os tempos? Nós fomos verificando a necessidade de escoimar da nossa vida séria na sociedade essas coisas que não tinham muito a ver com a seriedade. Mudaram-se os comportamentos morais. Um homem não podia se dirigir a uma mulher, saudá-la, se ela não o saudasse primeiro. Daí então, hoje, as coisas estão bem mudadas, nós podemos ver. Um homem não ousava dizer uma palavra de baixo calão, se a poucos metros houvesse uma mulher que pudesse ouvir. Hoje são as mulheres que dizem as palavras de baixo calão, quando os homens não olham para ela. Mudou tudo. Endoidou tudo. Sei lá se endoidou, ou se estava doido antes, mas que mudou, mudou. Nós podemos constatar isso tranquilamente. Quando foi que no passado recente do Brasil, a mulher iria à praia do jeito que vai hoje? Quando? A gente vai vendo os maiôs quando começaram, né? Até os joelhos, de manga, depois caíram as mangas, mas ele continuava até o joelho, depois foi subindo. Aí surgiram os maiôs. Cortou aqui, cortou aqui, cortou aqui, cortou aqui. Mas o corpinho estava coberto. Aí cortou aqui, separou a parte de cima da parte de baixo. Foi um escândalo na Europa quando surgiu o biquíni. Nas Ilhas Biquíni. Meu Deus, que escândalo! As mulheres estão depravadas. Aí já que estão depravadas, elas tiraram a parte de cima. E foi outro escândalo no mundo quando surgiu o topless. Tirar a parte de cima do biquíni. Mas já que tirou a parte de cima, o que é de baixo está fazendo? E aí uns moralistas disseram, não, mas não pode tirar assim a parte de baixo. Vamos tirando aos poucos. Aí arranjaram um barbante para amarrar o tapa-sexo, e as nádegas ficaram de fora, e o mulherio passou a usar o fio dental. Aliás, fio dental é uma força de pressão, fio dental é um pouquinho mais grosso. Os tempos mudando. Vejamos que foram coisas profundas no vestuário, nas modas sociais em geral, no emprego. Quando foi que a mulher teve chance? Há poucos anos isso no Brasil.
de ser presidente de empresa, chefe de gabinete, deputado, senador, mudaram os padrões sociomorais da nossa sociedade. Retomando a nossa atividade, apenas fechando o que nós falávamos antes do intervalo, lembrar que todas essas alterações a que nos reportamos, de hábitos de vestuário, de alimentação, de relacionamento social entre homens e mulheres, essas alterações de gênero, essas modificações de posturas, tudo isso obedece a um movimento das almas na terra. São os mesmos, diz a doutrina espírita, os espíritos que ora nascem homens, que ora nascem mulheres. E a imposição da lei da reencarnação faz com que homens que renasceram mulheres e sofreram o acicate de uma estrutura social fechada, amarrada, densa, ao voltarem para o mundo espiritual, se propõem mudar isto, porque sofreram na pele. Renascem agora como mulheres revolucionárias naquele setor. Mulheres que querem mudar, que impõem mudanças, que cobram mudanças, que pagam o preço dessas mudanças, quanto homens que pagam o preço das alterações sociomorais que eles sabem que são importantes para a sociedade, para a comunidade do mundo ou para a comunidade onde eles se encontram. Não é à toa que surgem em todos os movimentos de mudanças sociais na Terra, líderes desses movimentos. E esses líderes ditam as ordens, ditam as normas, estabelecem a pauta de como será esse movimento de libertação das criaturas, em todos os níveis. Quando nós pensamos no movimento da ciência, quem que não se recordará de Giordano Bruno, discordando daquelas posturas científicas que a igreja adotava, ainda da proposta aristotélica? Quem é que não se lembrará de Galileu Galilei, tendo que baixar o tom da sua afirmativa para não ser destroçado pela força clerical da sua época, que tinha nos estabelecimentos científicos filosóficos de Aristóteles a verdade absoluta. Transformaram os textos de Aristóteles na lei de Deus. E aí Galileu teve que dar uma refreadazinha, sem deixar de crer no que ele cria, mas mudar um pouco o discurso para não ser fagocitado por aquela estrutura arcaica que ainda dominava a sociedade do mundo europeu. Quem não se lembrará, aqui no Brasil, de Tiradentes, desejoso de mudar a política, a dominação portuguesa, propondo uma independência, um rompimento, e pagando com o preço da vida. Quem é que não se lembrará de Gandhi? Tudo no campo político, científico, político. Então essas alterações todas vão se espalhando por diversos campos, até chegar nesse mais próximo de nós, da mesa, do vestuário, da relação conjugal. Quando os esposos hoje aceitam com mais tranquilidade participar dos serviços da casa, colaborar com a companheira, com a esposa. Há uns ainda resistentes quando as esposas não são habilidosas. Quando elas são habilidosas, quando eles veem, estão fazendo, estão na cozinha, estão arrumando a casa, estão fazendo, porque não existe nada que desfaça da hombridade
da criatura porque ela esteja fazendo um serviço dessa ou daquela natureza. O trabalho nunca desmerece a nenhuma criatura, mas isso, veja, são mudanças de ideias, mudança de posturas, mudança de prática ética, que estabelece uma nova condição ética para os grupos sociais, para os grupos familiares. Daí nós vermos como em todos os campos, no nosso campo espírita, que muita gente não sabe, sempre houve muito machismo, né? Porque era uma estrutura da sociedade como um todo. E como o espiritismo, o movimento espírita é um movimento da sociedade, obviamente no movimento espírita havia também essa marca do machismo. A gente só via à frente de centros espíritas e de federações estaduais homens. Nas diretorias, só homens. Hoje nós temos um número enorme de federações espíritas do Brasil dirigidos por mulheres. Um dos exemplos é aqui do Paraná, nossa Malena agora, pela primeira vez na história do espiritismo no Paraná. A nossa Sandra Borba, que nos falou ontem, presidenta da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, lá já não é a primeira, lá já há uma experiência de mulheres que estiveram à frente daquela federativa. Então nós temos na Bahia, no Amazonas, no Maranhão, em Pernambuco, mas tantas mulheres à frente, no Nordeste. E isso é uma coisa grandiosa, porque o Nordeste tem fama de ser o antro do machismo nacional, o que não é verdade. Cá para baixo a gente acha muito machismo disfarçado. Então, óbvio que essas mudanças também modificam o modo de gerenciar o movimento espírita. Porque as mulheres têm outra mentalidade, outra lucidez, outra maneira de encarar as coisas, outra maneira de resolver problemas. E essa mudança é saudável ao progresso social. Por isso, nós verificamos que as mudanças de comportamento moral de uma sociedade estabelecem a nova ética que está regendo esse procedimento social. Quando nós vemos esposas grávidas acompanhadas por seus maridos, que vão fazer com elas os pré-natais, acompanham, vibram juntos, querem assistir ao parto, se emocionam, engravidam junto. Isso é de uma beleza sem tamanho, para suavizar mais o homem, para sensibilizá-lo mais. Nós estamos hoje diante de um novo homem. Não é aquele brutamontes, que cospe faísca, né? Dizem que no Rio Grande do Sul, o homem não toma mel de abelha, come a abelha, né? Mas o Christian é diferente. Ele toma um melzinho de abelha. Mas tem essas coisas de um machismo assim, tolo, né? Não acrescenta em nada e faz feio. Porque já vi muito homem subindo na cadeira quando vê uma barata e chama a mulher para matar, né? Tudo isto vai fazendo com que nós tenhamos um trato melhor entre homens e mulheres em todos os níveis. Então hoje nós temos mulheres reitoras, presidentas de centro espírita, de federações espíritas, de empresas, né? Empresas de pequeno porte, empresas de médio porte, empresas de grande porte, presidentas de bancos, ou em posições de primeiro escalão, em vários níveis, em várias situações sociais. Quer dizer, isto é uma demonstração de que a inteligência é a mesma, embora a percepção das coisas, psicologicamente, tenha que ser diferente. Quando a gente chega num lugar e olha e diz assim, foi uma mulher que mexeu nisso aqui. Porque ela tem um jeito diferente de mexer. O homem age muito retilinhamente.
Claro que há exceções para os dois lados. Há mulheres que são uns canhões, uns tanques, elas vão assim, mas não é a massa das mulheres. E há homens que são muito lineares, mas também há homens que conseguem ser esféricos, conseguem fazer lemniscatas, conseguem mobilizar mais o sentimento, a percepção. Ora, isso tudo vai modificando o status quo da sociedade em que vivemos. Os códices morais, os estabelecimentos éticos. Daí, nós vamos para o seguinte texto. Entramos no Evangelho segundo o Espiritismo quando nós encontramos ali, no seu capítulo 17, o seguinte: o Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Quando nós falamos em moral, em procedimento, o Espiritismo não institui uma nova moral, porque o Espiritismo trabalha em cima da moral de Jesus Cristo, em cima das práticas de Jesus Cristo, em cima da vivência de Jesus Cristo. Não é por outra razão que a doutrina espírita é tida e a vida como o cristianismo redivivo ou o cristianismo revivido. Não é o cristianismo institucional que o Espiritismo toma. Não é a fala dos teólogos sobre cristianismo. É a proposta saída de Jesus Cristo, que o Espiritismo retoma na voz dos imortais e reapresenta-nos hoje, conforme a nossa capacidade de entendimento nesses últimos anos da humanidade. Então, nós verificamos, nós percebemos quanto é importante saber que o Espiritismo não está inventando uma coisa nova. Todas as suas assertivas, todas as suas afirmativas estão calcadas na proposta vivencial de Jesus, na proposta prática da vida do Mestre. Daí nós avançamos. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes apreendem as consequências, nem o alcance moral, ou, se os apreendem, não os aplicam a si mesmos. A que atribuir isto? Há alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é da sua essência mesma, e é donde lhe vem a força, porque a faz ir direto à inteligência. Nada tem de misteriosa a doutrina espírita, e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao vulgo. Isso é muito bonito. Quando nós tomamos o Espiritismo, nós percebemos que não existe nenhum texto espírita só para médiuns, só para presidentes, só para iniciados. Não. Todos os livros espíritas estão ao alcance de quem queira lê-los, estudá-los, analisá-los. Allan Kardec estabelece em A Gênese que o Espiritismo é uma doutrina de livre interpretação. Nós não temos que nos fechar, nós temos que nos abrir. Quando nós lemos a literatura espírita, Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, Camilo, etc., eles tomam os mesmos pensamentos do Evangelho,
as mesmas frases, os mesmos ensinos, e fazem comentários que a gente diz assim: eu nunca houvera pensado nessa nuance, nessa possibilidade. É o mesmo texto do Evangelho, é o mesmo texto de Cristo, que cada benfeitor dá uma visão diferente. Todas nobres, todas que nos ajudam a crescer, mostrando, como disse o próprio Mestre, que as palavras dele são espírito e vida. E aí daquela palavra viva, quanta coisa nós extraímos, quanta coisa nós retiramos, quanto nós aprendemos. Então a doutrina espírita não tem nenhum mistério, nenhuma coisa misteriosa. Se alguém disser que há algum mistério no espiritismo, é uma força de expressão, é poesia. Como disse um dia Castro Alves, escrevendo pelas mãos de Chico Xavier, no Parnaso da Além-Túmulo: há mistérios peregrinos nos mistérios do destino que nos manda renascer. Esses mistérios peregrinos não são propriamente mistérios, coisas ocultas. Há coisas que a gente não consegue perceber na doutrina dos renascimentos. Não conseguimos alcançar as causas, mas essas causas existem, e o Espiritismo não nos proíbe investigá-las. Então esses mistérios peregrinos, no mistério dos destinos, é uma expressão poética. Nada de mistério. Há criaturas muito renitentes com a ideia de mistério divino, que elas afirmam que Deus nunca permitirá que a gente saiba tais coisas. Quem disse a elas isso a gente não sabe. Elas puseram na cabeça. São pessoas retrógradas. Como elas nunca têm coragem de avançar além do ponto em que se encontram, para elas é aborrecido saber que outras pessoas avançam. Então elas começam a doutrinar: Deus não vai permitir. A quem que ele diz? Para quem que ele mandou essa correspondência? Eu não vou permitir, hein, gente? Pois se o tempo todo os espíritos nobres estão nos instigando a desenvolver nosso miolo, nosso discernimento, nossa mente, nossa capacidade, como é que Deus não vai permitir? Ele já está permitindo. Quando John Watson e Francis Crick descobriram a hélice do DNA, olha que mistério que eles romperam a carapaça, quebraram o cristal e penetraram o mistério. Como é que Deus molda a vida biológica dos seres? Descobriram. E descobriram qual é o alfabeto com que ele monta essas estruturas. Quando se deram conta da existência da adenina, da citosina, da timina, da guanina, com essas 4 letras genéticas, a divindade compôs essa melodia formidável que são nossos corpos, nenhum igual ao outro, com 4 letras que se combinam, forjando os códigos genéticos, onde estão todas as nossas bagagens, desde os nossos primórdios no corpo físico. Como Deus não vai querer que a gente penetre seus segredos? Os segredos de Deus são as leis que a gente ainda não conseguiu desvendar, ou não teve coragem de desvendar, ou não teve vontade de fazê-lo. Mas o plano da divindade é que nós cresçamos. Foi Jesus que nos diz: sede perfeitos, quão perfeito é vosso Pai Celestial.
Então a gente tem que saber os segredos, para que a gente vá sendo perfeito. Disse-nos o Mestre, conforme lemos em João 10:34, vós sois deuses, o que eu faço, vós podereis fazê-lo. Projetou para o futuro, porque naquela época não tínhamos ainda o conhecimento, agora já temos, estamos tendo. E quando descobrimos que de uma célula, de um órgão qualquer, a engenharia genética consegue montar outro órgão igualzinho, de uma célula tronco, aquela que tem múltiplas possibilidades, se pode gerar qualquer coisa para o corpo humano. Meu Deus! Então, é essa doutrina espírita que vem de uma maneira nova, atualizada, dizer-nos o que Jesus nos disse há 2000 anos. Vós sois deuses, sede perfeitos. Ninguém pode ser perfeito sabendo meia dúzia de coisas. Nós temos que ser os senhores do conhecimento. Quando afirmamos que nas pesquisas do Dr. Jean-Pierre Changeux, na França e em Minnesota, nos Estados Unidos, ele concluiu que o ser humano mais inteligente do mundo, o que melhor usou sua cerebração, conseguiu desenvolver e usar apenas 10% de sua capacidade lobular. 10%, a 90% ainda adormecidos. Para os mais capazes hoje, para a massa que somos nós, ainda há cerca de 97%, 95% de recursos lobulares cerebrais a desenvolver. E com esse pouquinho recurso usado, nós já descobrimos tantas coisas. Chegamos à Lua, chegamos a Marte, chegamos a Vênus. Estamos chegando, penetrando o cosmos. Já descobrimos, inventamos tantas vacinas. Estamos em busca de outras. E isto porque os mais capazes, que são poucos, chegaram a usar 10% da capacidade cerebral. Imaginemos, meus irmãos, no dia que nós conseguirmos usar 15% da capacidade cerebral, o que é que a gente não vai fazer? O dia que nós usarmos 20%, o dobro, o que é que nós não seremos capazes de fazer? Daí então, a proposta espírita e a proposta de Jesus, dita de outra maneira, apresentada com outra roupagem, mas é a mesma proposta de Jesus, do nosso progresso, do nosso atilamento, do nosso desenvolvimento. Sempre para cima, sempre para frente. Avancemos. Será então necessária para compreendê-la uma inteligência fora do comum? Não. Tanto que há homens de notória capacidade intelectual que não a compreendem, ao passo que inteligências vulgares, comuns, moços mesmo, apenas saídos da adolescência, lhes apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Quando nós vemos nas nossas mocidades espíritas, os moços, não recém-saídos da adolescência somente, mas adolescentes, conseguindo captar o sentido da doutrina, se sensibilizando com esse sentido,
vibrando e imprimindo às suas vidas esses princípios doutrinários. Enquanto há doutores e PhDs que são incapazes, tudo para eles é muito complicado, é muito difícil. Eu conversava com um colega de academia, festejado físico, mas temos muito bom acesso um ao outro. E ele, sabendo que eu sou espírita, disse: Raul, eu não consigo entender espiritismo. Eu digo: não, você nunca quis entender. Não, não é bem isto. Eu digo: porque você é hinduísta? Sim. Eu digo: nós pregamos, por exemplo, a reencarnação, que o espírito sai do corpo, desencarnado, e volta para um outro corpo, reencarnando, se ligando só a uma célula ovo, e desenvolvendo o processo, e nascendo de novo um outro corpo. Nada mais lógico. Você admite que um velho pode sair do seu corpo, retirar uma criança do corpo dela e entrar no corpo da criança? Aí é que dana. Você consegue aceitar isto? Bem, eu digo: não tem bem. E isto é mais complicado. Sem que eu desencarne, eu saio do meu corpo, gostei daquele corpinho do menininho ali, eu entro no corpo dele, eu tiro ele. É muito mais mágico, é muito mais fantasioso. Aliás, só é fantasioso. E ele acredita nisto piamente. Eu digo: veja que não é questão de dificuldade, meu chefe. É de maturidade. Esses dias eu conversava com outro amigo. Nesses dias, tem 15 a 20 dias. Ele é evangélico. E sabe que eu sou espírita. E me disse: Raul, eu saí com o meu pastor numa comitiva, fomos fazer um culto em tal lugar, e apareceram uns bandidos, uns assaltantes. Estávamos em 3 carros, o pastor no primeiro carro e nós nos outros. E os bandidos o retiraram do carro. Até aí tudo bem, até aí a gente entende. Bateram nele, puseram-no de pé, puxaram as armas e apertaram os gatilhos. O meu pastor começou a dançar a dança dos anjos. Eu nem sabia que anjo dançava. E as balas iam saindo da arma e caindo no chão. Eu digo: me poupe. Até a dança dos anjos eu engulo. Mas, se você me disser que o bandido, o assaltante, errou a pontaria, se você me disser que o seu pastor correu e as balas não acertaram, se você me disser que as armas estavam voltadas para o chão e caíram todas as balas no chão, eu aceito. Mas o assaltante atirou mesmo nele e as balas caíram. Isso era um regador, meu filho. Não era um revólver. Você está assistindo a muito filme de super-heróis. É um professor. Eu não ouvi isso de um adolescente. Eu não ouvi isso de uma criança. Eu digo: então o seu pastor tem mais poderes que Jesus Cristo. Porque com o poder que teve Jesus Cristo, a lança ia fazer assim, na hora de furá-lo. A chibata ia levantar voo na hora de bater nele. Ele apanhou, se arrebentou, foi crucificado, morreu. E o seu pastor dançou a dança do anjo. Podia ter ensinado para Jesus essa dança. Vejam como as pessoas fantasiam. Eu digo: eu admito que você admire o seu pastor, mas não precisa inventar. Porque eu sou professor de física, isso é impossível. Mas eu vi. Mentira. Você não pode ter visto isso só se for no sonho, ou no filme, no desenho animado.
Porque de verdade, primeiro que diante de alguns revólver, ninguém nem lembra qual os passos da dança dos anjos. Depois de ter levado os catiripapos, ele ainda lembrar de dançar para a bala desviar e cair no chão. Mas eu vi, não repita isto, meu amigo, porque você não pode ter visto isto, a não ser na sua fantasia. A partir do momento que você aperte o gatilho, a bala vai fazer seu curso. Não tem jeito. Ela não vai cair no chão assim. Nem tem como. Mas as pessoas acham que isto é fácil de acreditar. Os princípios espíritas que nos chamam ao discernimento, que apelam para a ciência, que nos dão maturidade, respeitabilidade às concepções. É tão difícil, porque nós gostamos da fantasia, nós gostamos da pantomima, nós gostamos do inacreditável, e não da lucidez. Daí então, para que alguém seja nobre, bom, puro e santo, não precisa dessas coisas. Alguém me trouxe um dia uma história que um dos apóstolos foi cozinhado num tacho de azeite fervendo durante 7 dias. E quando se derramou o tacho, ele saiu lépido e fagueiro. Eu digo, dá licença, gente. Aí é que enfraquece a amizade. Quem já levou uma queimadinha de azeite na frigideira, sabe que a gente só não diz palavrão porque lembra de Allan Kardec. Agora imagine alguém dentro de um tacho de azeite fervendo, cozinhando. Primeiro que não escapa nem o perispírito. 7 dias! E a pessoa não raciocina que se não morresse cozido, morria afogado. E se ficasse com a narina coberta, tapada 7 dias, morria asfixiado. Não tem saída para o bom senso. Mas o povo aceita com uma facilidade. Não, Raul, tem coisas que a gente ainda não entende. Não, isso eu entendo. Disso eu entendo. Se você me dissesse até que caiu azeite fervendo e não queimou, porque com ectoplasma passado no órgão, pode cair qualquer coisa em cima que não queima. Nós vemos pessoas, vemos na televisão, elas andarem em cima de brasas, num estado de semitranse, em que desloca o centro da sensação e provoca uma psicoanestesia. Já vi em terreiros de Umbanda criaturas colocarem brasas na mão para acender o cachimbo e não queimá-las. Colocar xícara de pólvora na mão e tocar fogo e não queima. Tudo isso é fácil da gente conceber. Estamos num quadro fenomênico de transe, que a entidade espiritual sabe o que tem entre a pólvora e a mão do médium, e que o vulgo não vê. Fluidos, substâncias tais e quais. Experiências que são repetidas pela parapsicologia. Tudo bem. Mas mande um parapsicólogo cozinhar alguém num tacho de azeite fervendo 7 dias e vê o que sobra. E lamentavelmente isso entrou no nosso movimento espírita. As pessoas que não estudam, não entendem, não sabem, mas são empolgadas. Elas acreditam em cada coisa. E fica feio para elas mesmas. Que a pessoa diz assim, mas é isso que é ser espírita e acreditar nisso aí? Não é verdade. Não foi à toa que o espírito Erasto nos diz no livro dos Médiuns
que é melhor rejeitar 9 verdades a ter que aceitar uma única mentira. Mas e se a gente gosta das mentiras? A gente torna essa única mentira verdadeira e joga fora as 9 verdades como mentiras. Daí, para entender o Espiritismo, não é necessário diploma acadêmico. Já contei aqui no Paraná, e neste contexto vale a pena repetir, isso ocorreu o ano passado, no início do ano passado, já contei por aqui. Uma colega minha de universidade, minha amiga desde mocidade, desde os tempos de juventude, antes da gente entrar na universidade, e ela agora é doutora em literatura, e sempre desde novinha vivendo seus conflitos existenciais, suas lutas, suas angústias. Uma vez convidei-a para ir ao centro espírita, ela foi, mas disse que gostou, mas não voltou mais. E aí deixei-a, já tinha feito a minha parte de convidá-la, ensinei o caminho, dei-lhe livros espíritas, que eu tenho certeza que ela nunca os leu, mesmo sendo professora de literatura. E um dia, nos encontramos na academia e ela me disse: Raul, graças a Deus, acho que eu resolvi minha vida. Eu entrei para a igreja X. Me disse lá o nome da igreja evangélica para a qual ela havia entrado. Eu disse: que bom, fulana. Pelo menos agora você vai assentar a mente, vai ler o evangelho, que sempre a pessoa lucra lendo o evangelho. E vai começar a pensar na sua realidade. Disse: agora sim, graças a Jesus, graças ao Senhor. Eu digo: que bom, que ótimo. Bom, passou-se o tempo. 2 anos depois, eu a encontro nos corredores, e ela me disse, segurando-me pelo antebraço: Raul, graças a Deus, o Senhor me ungiu. A linguagem já era outra. O Senhor me ungiu. Eu digo: que bom. E o que aconteceu? Eu quero lhe contar uma maravilha da minha vida. Eu digo: que conte, você só me contava tragédia até hoje. Eu tomei coragem, Raul, juntei R$2.500, para professor universitário hoje juntar R$2.500 é uma epopeia. Ela juntou, eu digo: e daí? Ela me disse: eu dei para o meu pastor queimar na fogueira santa de Israel. Eu digo: não. Eu não consegui sopitar minha surpresa, as pernas começaram a tremer. Eu digo: não, peraí, como é que foi o negócio? Sim, Raul, ele vai queimar na fogueira santa de Israel. E me diz com aquela unção. Eu digo: mas ela é minha amiga, eu podia calar a boca e ir embora, mas eu não aguento, eu vou morrer de remorso. Eu digo: você tem certeza do que você está falando? Sim, Raul, eu tenho certeza que o Senhor vai me dar em dobro. Eu digo: não vai. Não vai. Aí ela parou para me ouvir. Eu falei num misto de dor moral, de indignação. Digo: não vai. Você acredita mesmo que alguém vai sair do Brasil para levar R$2.500 seus para queimar em Israel com tanta fogueira aqui? Você acredita? A passagem para lá é mais cara do que isso, minha querida. Você sabe qual é a fogueira de Israel que seu dinheiro vai ser queimado? Eu disse: não. Chama-se Bank Boston, Bradesco, Unibanco. Nem doente mental queima dinheiro, minha querida. Ele enrola o dinheirinho assim. Se for mulher, põe no porta-seio. Se for homem, bota no bolsinho da calça, dentro do sapato. Nem doido rasga queima dinheiro. E o seu pastor Santo da Silva vai levar para queimar em Israel. Você perdeu, você dançou, você viajou na maionese, mas você é uma mulher universitária. Se a minha servidora doméstica me dissesse isto, eu entenderia, porque ela é semi-analfabeta, mas você é uma doutora. Não merecia sofrer esse vexame, porque ele deve estar rindo de você a essa hora.
E eu notei que os olhos dela brilharam. Ela baixou a cabeça e foi embora. Eu despedi minha amiga, mas eu tinha que dizer, porque há tanta gente iludida desse jeito, achando que está dando dinheiro a Deus. Olha que coisa mais louca! Passaram-se uns dias, eu a encontro na cantina. Raul, você me deu um choque que eu nunca tinha imaginado sofrer na minha vida. Aí eu já saí da igreja. Eu digo, pelo amor de Deus, junta mais 2.500 para o pobrezinho queimar. Não zomba de mim. Porque eu contei isso pro meu marido e quase me bateu. Que nem o marido sabia. Ela queria mesmo fazer um sacrifício. Ele quase me bateu e disse que você está coberto de razão, Raul. Você me deu o endereço lá do centro. Digo que você vai juntar dinheirinho para a gente queimar também. Porque eu estou doido para queimar um dinheiro bom. Que o povo lá do centro nem a mensalidade paga. Ela disse, você está zoando de mim. Eu digo, agora eu estou. Agora eu já estou tranquilo. E está frequentando nossa casa espírita. Que eu convidei a vida inteira. E ela nunca foi. Está frequentando. Começando, desde o ano passado. Está ela lá. Puxa, mas eu não sabia. Eu digo, você tem 2 livros que eu lhe dei. É mesmo, Raul, eu nunca li. Aí eu descobri que ela nunca tinha lido mesmo. Eu tinha dado o livro dos Espíritos e o Evangelho para ela. E ela me disse, eu estou gostando tanto. Está me abrindo tanto a visão. Porque ela foi estudar reencarnação e foi entender os conflitos que ela vivia desde menina, sem explicação. Já passou por todos os médicos. Analista, quando a vê, muda de calçado. E aí, eu digo, você estava tão perto das respostas. Mas e a vaidade de ter que dizer para as suas amigas, para os seus amigos, para a sua família que você estava indo num centro espírita? É verdade, Raul. Mas agora vamos ver até onde eu chego. Digo, agora se você sair, sou eu que lhe praguejo. Você vai ter que queimar um dinheirinho na minha fogueira aqui. São 750 pessoas que a gente precisa queimar com ele dinheiro aqui. E ela começou a visitar e a se voluntariar nas obras do Remanso Fraterno. Eu digo, que bom. É assim que se faz. Mas levou mais de 30 anos para cair a ficha de uma coisa que a nossa garotada acha que é tão simples. Vamos lá? Isso provém de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observem, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado. Essa maturidade do senso moral, essa maturidade é decorrente da nossa capacidade de avaliar as coisas, de ajuizar as coisas, de concluir sobre as coisas. E isso é uma bagagem que a gente vem trazendo das encarnações. Não depende da idade. Há moços, adolescentes que pensam com muito mais clareza e lucidez, com muito mais profundidade do que muitos idosos, muitos velhos, muitos adultos. Claro que há muitos adultos que pensam com presteza, com lucidez, mas há muitos adultos, como os casos que eu citei aqui, que são verdadeiras crianças emocionais.
pessoas que são universitárias, doutores, doutoras, professores, professoras, engenheiros, arquitetos, e o raio que os parta. Mas quando se fala em religião, o miolo mingua, o miolo se atrofia, e eles passam a acreditar em coisas que nenhuma criança mais acredita. Eles não usam o mesmo discernimento que usam na profissão, para calcular uma viga, para projetar uma fachada, para discutir uma tese econômica. Eles não usam esse discernimento para discutir a crença. Eles engolem a crença e passam a ser gados, tangidos para cá, tangidos para lá. Quando o Espiritismo nos propõe, sejamos sujeitos da ação. Eu amo porque eu quero, eu sei quanto é importante amar. Eu odeio, ainda que eu não queira, porque eu ainda não consegui dominar em mim essa propulsão, essa força. A doutrina nos levando a conjecturar, a discutir, a avaliar, a reavaliar e tomar posições. Como é importante para nós uma doutrina que nos leva a desenvolver. Quando Allan Kardec perguntou aos imortais em O Livro dos Espíritos, dentre as doutrinas que se admitem ter o patrimônio da verdade, qual é aquela que pode se ufanar de tê-lo? E o Espírito da Verdade não diz que é o Espiritismo, mas informa-nos aquela que maior número de homens de bem fizer. Olha que lucidez. A doutrina dona da verdade não é aquela que a gente professa porque a gente está nela. É aquela que maior número de criaturas de bem conseguir fazer. Então cabe a nós demonstrar que o Espiritismo carrega essa cota de verdade relativa ao nosso grau evolutivo, mudando de comportamento, mudando a nossa postura moral, maduramente, vivendo essa ética cristã, que é amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Este é o princípio ético que Jesus nos deixou. E a gente vai amar a Deus por meio de múltiplas formas, e amar ao próximo através de múltiplas formas, procedimentos morais. Todos os procedimentos morais nos encaminharão para o amor a Deus acima de tudo, o amor ao próximo como a nós mesmos. E Jesus Cristo foi longe dizendo: aí estão, nesses 2 mandamentos, toda a lei e todos os profetas. Tudo que foi ensinado, dito, falado, até ali, ele resumiu em 2 mandamentos. Tudo que os profetas ensinaram, tudo que as leis apresentaram, era para isso, para que lográssemos um dia amar a Deus acima de tudo, e ao próximo como a nós mesmos. Aqui estão toda a lei e os profetas. Como é bom ser espíritas, como é bom crer sabendo. Daí então, prossigamos. Não mais vos assusteis, diz o Espírito. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Uma simbologia dos tempos difíceis do mundo, os tempos decisivos do mundo. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus, ide pregai a palavra divina. Não somos os escolhidos como o povo judeu se julgava, os únicos, os certos, os perfeitos. Nós fomos escolhidos como, num grupo de criaturas, um líder escolhe quem vai à frente para abrir a mata,
num grupo de bandeirantes, quem sustenta a bandeira, que abre o cortejo, quem vai na retaguarda, todos são escolhidos. Todos têm função, todos têm utilidade. Os escolhidos de Deus, segundo o texto, que somos nós os espíritas, não é porque nós sejamos os melhores, é porque em virtude dos nossos erros, das nossas quedas, dos nossos equívocos, nós temos essa experiência ganha para pregar aos dissolutos contra a dissolução, para pregar aos incrédulos sobre a crença, para pregar aos violentos sobre a paz. É por isso que nós fomos os escolhidos, para esse trabalho duro, árduo, mas que nos faz tão felizes. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação da palavra divina, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis, ide pregai, convosco estão os espíritos elevados. É tão importante quando nós lemos Erasto dizendo que é chegada a hora em que deveis sacrificar a propagação da mensagem divina, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis, nossos lazeres. Mas como sacrificar nossos hábitos? Como sacrificar nossos trabalhos? Como sacrificar nossos lazeres, nossas ocupações fúteis? É porque esse sacrificar, que vem do latim sacrofacere, é fazer sagrado. Esse sacrum facere é fazer sagrado, é tornar alguma coisa sagrado. Por que esta palavra? Sacrificar, sacrifício. Porque no passado as comunidades ofereciam às divindades frutos, flores, animais, objetos. E quando era oferecido aos deuses, nos altares, nas aras, aquilo passava a pertencer à divindade, segundo a crença. Então, se pertencia à divindade, passava a ser sagrado. Então, fazer sagrada alguma coisa era oferecê-la à divindade. Era um sacrifício. Sacrifício só passou a ter uma conotação difícil, negativa, quando passou a existir sacrifícios humanos. Quando se passaram a dar sacrifícios humanos, sacrifício de sangue humano. Então, quando a pessoa afirma que a sua vida é um verdadeiro sacrifício, eu estou me sacrificando para criar esse menino, ela não está pensando em fazer sagrado os seus esforços, ela está pensando no sofrimento que lhe está custando criar esse menino. Mas a proposta de Erasto, no Evangelho segundo o Espiritismo, não é a de sofrimento, é a de dar um cunho de utilidade a todas as coisas que nós façamos. Colocar César a serviço de Deus, Mamon a serviço de Deus, sacrificar nossas ocupações, nossos trabalhos, nossos hábitos, tornar sagrado, dar um caráter de utilidade, colocar nas mãos de Deus, oferecer a Deus o nosso lazer, oferecer a Deus o nosso trabalho, oferecer a Deus a nossa lida. E como é que a gente oferece a Deus? Transformando tudo que a gente faz em coisa útil para nós, para a nossa família, para a sociedade, para que a gente saia das ocupações fúteis, dos lazeres, para que a gente saia dos trabalhos, para que a gente saia de outras tantas ocupações nossas, de cabeça erguida, com felicidade, com alegria, por termos feito o que pudemos fazer. É por isto que a doutrina espírita, quando nos fala do senso moral, nos está provocando para que a gente se autoexamine, para que a gente comece a pensar em quanto mico vem pagando por força de lutar contra os aguilhões, de recalcitrar contra os aguilhões,
conforme disse Jesus a Paulo de Tarso na estrada de Damasco. Até quando recalcitrarás contra os aguilhões? Até quando a gente vai ficar lutando contra uma coisa que não tem saída? A felicidade. Até quando nós vamos ficar entre Cristo e César, entre Deus e Mamon? E nos faz recordar o profeta de Jeová, o profeta Elias, quando no topo do Monte Carmelo desafiou os homens de Israel a se definir por um só Senhor, ou Jeová, ou Baal-Zabub. Ó homens de Israel, até quando claudicareis entre dois senhores? E Jesus Cristo mais tarde dirá: não se pode servir a dois senhores. Fidelidade, maturidade do senso moral. Dia chegará em que todos amadureceremos moralmente, acatando a ética de Jesus, do amor a Deus sobre tudo, ao próximo como a nós mesmos, estabelecendo as diversas formas de amar o próximo, nas várias dimensões da vida em que estejamos. E quando chegar esse dia, em verdade nós seremos criaturas felizes. Em verdade seremos criaturas vitoriosas, que teremos superado as próprias limitações para viver consoante às leis divinas que estão plantadas em nossa intimidade consciencial. Nesse dia, que imaginamos não esteja tão próximo, mas temos a esperança de que não esteja tão distante, tão remoto, nós nos poremos genuflexos diante do altar da natureza, diante do altar da vida, nos daremos as mãos e cantaremos as constelações.